Almas queridas, Jesus a todos sempre nos abençoe. É segunda-feira e damos sequência ao estudo do capítulo 4 de O Evangelho segundo o Espiritismo, que trata do tema reencarnação. Na primeira semana, estudamos reencarnação existe. Na seguinte, reencarnação na Bíblia. Na segunda anterior, reencarnação, como entendê-la? E agora, reencarnação, como aproveitá-la? Quero fazer um registro para os amigos das redes sociais, observando que hoje, para júbilo dos nossos corações, além dos companheiros de sempre, ressalvadas algumas ausências compreensíveis, brindam-nos os amigos Sequine e Irene, que foram sensíveis a um apelo nosso. Aqui na tela do notebook, a Mana Rosa Claro, a companheira Neide Lopes e certamente outros corações queridos. Reencarnação, como aproveitá-la? E contando com a sua paciência, trago dois grupos de perguntas. E nas perguntas vamos percebendo as respostas. Que pensar ou esperar de um bebê que se recusasse a nascer, caso isto fosse possível? Que pensar de uma criança que se recusasse a crescer, mantendo-se indefinidamente na infância? Que pensar ou esperar de um adolescente que não deseja atingir a juventude? Ou que pensar ou esperar de um jovem que pretenda manter-se sempre jovem, privando-se dos benefícios da experiência, da maturidade? Que pensar de um adulto que se recusa a atingir a terceira idade? Ou ainda, que pensar de um doente que não deseja a cura, de um ignorante que despreza a oportunidade de aquisição do conhecimento? Que esperar ou dizer de um agricultor que semeia pragas na própria plantação?
ou de um faminto que recusa o alimento que lhe é oferecido, ou ainda de um sedento que não aceita o copo de água que lhe é oferecido, de um sedento que lança veneno na própria fonte, ou ainda que pensar ou esperar de um mendigo que não aceita assistência, de um desempregado que rejeita o trabalho, que pensar de alguém que prefere permanecer no charco, podendo atingir as estrelas, que pensar de um devedor que, mesmo podendo, nega-se a pagar o que deve, ou de um preso que não se interessa pela própria liberdade, que pensar de um viciado que não almeja o reequilíbrio, que pensar de alguém que opta por manter-se na sombra, tendo a luz ao seu alcance, de alguém que se mantém em guerra, podendo fruir paz, que se compraz em odiar, sendo-lhe facultado amar. E, por fim, que pensar de alguém que opta por manter-se imperfeito junto a outras criaturas imperfeitas, podendo avançar na direção da plenitude, da perfeição relativa, como propõe Deus através do Evangelho do Cristo? Estes e outros mais que poderíamos aqui nominar ou elencar são os que perdem a bendita oportunidade da reencarnação. Meus amigos, antes de avançarmos numa outra ordem de pensamentos, quero dizer-lhes que não basta dizer-se ou ser reencarnacionista. Em estudos anteriores, vimos que 37% dos brasileiros estão convencidos da reencarnação, que 17% creem com ressalvas. Quer dizer, pelo menos metade da população brasileira, 100 milhões de brasileiros, ou tem convicção da reencarnação, ou não descartam a sua possibilidade. E daí, o que estamos fazendo da certeza ou da crença na reencarnação? A reencarnação é uma das ideias inatas, é uma das ideias disseminadas em todo o mundo. A reencarnação
não foi inventada por nosso Senhor Jesus Cristo, muito menos pela doutrina espírita. É uma crença tão antiga quanto a humanidade. Mas quantos reencarnacionistas que andam estranhamente acomodados, preguiçosos, pessimistas, desencorajados. Encontramos-nos, inclusive, na grei espírita. Não basta crer ou ter certeza da reencarnação, porque encontramos reencarnacionistas pessimistas, derrotistas, abatidos, desanimados, desenergizados, desmotivados, e poderíamos aqui apresentar um sem número de adjetivos. Quantos reencarnacionistas, para citar André Luiz, que continuam no círculo estreito de reencarnações inferiores. A frase é de Jerônimo Mendonça, que tinha uma fala cirúrgica, precisa e muitas vezes aparentemente contundente pela crueza com que ele colocava seus pensamentos. Dizia Jerônimo Mendonça: muitos reencarnam como múmias, vivem como múmias e morrem como múmias. Está em sua obra. Sem dúvida, ter a convicção ou a crença da reencarnação é um começo. Mas na Ásia, no Oriente, encontramos reencarnacionistas que ainda creem na metempsicose. Acreditam que certos afetos desencarnados podem reencarnar como animais e cuidam destes animais, veneram estes animais, protegem estes animais como se ali estivessem seus antepassados. São reencarnacionistas. Perdoe-me o entusiasmo, a ênfase, mas como veremos nesta noite, olha o tema, reencarnação, como aproveitá-la. Também, amigos, no tema reencarnação, Jesus é imprescindível, é indispensável. A reencarnação sem Jesus. Portanto, a reencarnação sem o Evangelho não passa de um artigo filosófico, pode ser até um objeto de pesquisa científica, mas ficará faltando a alma da reencarnação, que é o enfoque moral, o enfoque
ético, o enfoque espiritual no tema reencarnação. A grande pergunta para os reencarnacionistas, que somos nós, é esta: o que esta crença ou esta convicção está nos acrescentando? Qual a utilidade para o Isaías, claro, ser reencarnacionista? Em que isto está me enriquecendo, me acrescentando, me modificando? Agora, nós vamos para uma ordem de ideias muito assemelhada à anterior. E após a apresentação de algumas perguntas, poderemos comparar o primeiro grupo de perguntas com esse segundo. O primeiro grupo é o doente que não quer se curar, é o faminto que não quer se alimentar, é o sedento que não quer dessedentar-se, é o ignorante que não quer adquirir o conhecimento, é aquele que transita nas sombras e não quer a luz. Mas, felizmente, temos aqueles outros, diferentes do diapasão apresentado. Que pensar ou esperar agora no enfoque otimista de uma pessoa que aceita e bem se empenha por enfrentar e vencer todas as etapas e todos os desafios da vida, do berço ao túmulo, e deste à vida espiritual que estua para além das cinzas sepulcrais. Que pensar desta pessoa que aceita a vida como ela é, com seus estágios? Que pensar de um enfermo que deseja e tudo faz pela obtenção da cura ou do alívio possível? Que pensar de um ignorante que se empenha por bem aproveitar o ensejo do aprendizado, buscando conhecimento que liberta? Que pensar de um faminto que, agradecido, se nutre do alimento que lhe chega? Que pensar de um agricultor que se esforça por livrar a terra das pragas que poderiam comprometer a lavoura? De um sedento que, emocionado e feliz, sorve a água que o dessedenta? Que pensar de um sedento que livra a água dos miasmas pestilenciais para dela se servir em abundância? Que pensar de um mendigo humilde e reconhecido que aceita a porção a ele ofertada? Que pensar de um desempregado que, jubiloso, aceita o trabalho? De alguém que, vendo-se no charco, aspira e luta por alcançar as estrelas? De um devedor inteligente e honesto que não descansa enquanto não quita todos os débitos que o inquietam? De um preso que, resignado e arrependido, aguarda o momento feliz da libertação? Que pensar de um viciado que luta consigo mesmo até superar a dependência?
de alguém que, inconformado com as sombras, trabalha por alcançar a luz? De alguém que, em meio aos conflitos, empenha-se por realizar a paz em si? Que pensar de alguém que, exausto com os desequilíbrios do ódio, empenha-se por amar sempre mais? De alguém que, reconhecendo-se imperfeito, decide-se por avançar na direção da plenitude, da perfeição relativa, inspirando-se no insuperável exemplo de nosso Senhor Jesus Cristo, modelo e guia da humanidade, assim educando o Deus interno que traz em latência? Estes são os que bem compreendem, bem agradecem, bem respeitam e bem aproveitam a bendita oportunidade da reencarnação e rumam otimistas na direção da verdadeira e perene e profunda felicidade. A que grupo pertencemos? Aos reencarnacionistas pessimistas? Ou ao grupo dos reencarnacionistas otimistas? Compreendemos a reencarnação com Jesus ou sem Jesus? A reencarnação para nós é sem evangelho ou com evangelho? Para nós espíritas, a reencarnação é sem espiritismo ou com o espiritismo? Com o espiritismo, a palavra de ordem é progresso, evolução. Espírita verdadeiro é o espírita que progride, é o espírita que melhora. E quem está dizendo isto é Allan Kardec. No capítulo 17 do Evangelho, Sede Perfeitos, que vamos estudar daqui uns 3 anos, no item 4, reconhece-se o verdadeiro espírita por sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más. Quantas vezes nós teremos dito isto? Quantas vezes nós teremos ouvido isto? Quantas vezes teremos lido isto? É comum encontrarmos espíritas que pensam diante da dor: que será que eu aprontei na outra reencarnação para estar passando por esta situação? Pergunta pessimista, derrotista. Outros dizem: devo ter colocado muito sal na Santa Ceia, não é possível. Outros ainda: devo ter jogado muita pedra na cruz do Cristo. Pensamentos pessimistas que não acrescentam absolutamente nada. Os reencarnacionistas pessimistas estudam a reencarnação ou meditam nela de hoje para o passado. Os espíritas com o Cristo, os espíritas com a doutrina espírita, estudam a reencarnação, refletem sobre ela
do presente, no presente para o porvir. E se perguntam, jubilosos, agradecidos, confiantes, esperançosos, otimistas, que posso fazer hoje por minha melhoria? Que posso fazer hoje por meu progresso? Que posso fazer hoje pelo meu crescimento? E o passado? Ora, o passado já está respondido na própria pergunta. É passado. Sabe por que reencarnamos? Porque Deus confia em nós. Reencarnar é um ato de confiança de Deus. Reencarnar é um ato de confiança de Jesus. A reencarnação é um ato de confiança dos nossos anjos tutelares, dos nossos espíritos protetores, dos nossos amigos espirituais que patrocinaram a nossa vinda e nos acompanham, assistem, amparam, protegem, soerguem-nos para que possamos bem aproveitar a reencarnação. Então, queridos, vamos lá. Que idade temos hoje no corpo? Não importa. Uma criança pode interessar-se pelas coisas de Deus, não pode. Os pais, os avós, não podemos iniciar as crianças nas coisas do Evangelho. Tem idade mínima ou idade máxima para que o espírito reencarnado se decida pela luz, pela autoiluminação, pelo progresso, pelo crescimento? E o dito popular, que é de menino que se torce o pepino, não é isto? E eu me lembro aqui, queridos, de uma mãe que teve a oportunidade de conversar com um mentor amigo, um espírito amigo, e ela perguntou para o mentor: amigo, a partir de quando devo iniciar a evangelização do meu filho? E o mentor perguntou a ela: qual a idade do seu filho? Ela disse: 8 meses. E o mentor disse para aquela mãe: corra, que ainda dá tempo. Corra, que ainda dá tempo. Exagero? Não. O espírito começa a se evangelizar antes da reencarnação, competindo aos pais dar sequência, continuidade. Hoje não se fala da evangelização de bebês na intimidade uterina. Há cursos sobre isto. O que as mães podem fazer para evangelizar o filho ainda na intimidade uterina, através de leituras, de diálogos, de músicas, levando o bebê consigo, claro, para a evangelização. Lugar de mulher grávida é na evangelização. Não há tempo a perder. Então, eu falo por mim, talvez por alguns internautas. Somos enfermos? Sim, mas que tipo de enfermos? Dos que se comprazem na doença? Ou daqueles que querem se libertar da doença?
Somos ignorantes? Sim, mas a que grupo pertencemos? Aos ignorantes satisfeitos? Ou aos ignorantes insatisfeitos, que não têm prazer em se manter na ignorância? Somos famintos, espiritualmente falando? Sim, mas o pão do Evangelho é distribuído a mãos cheias o tempo todo. Quem de todos os 7 bilhões encarnados poderá dizer que nunca teve contato com um livro religioso, nunca recebeu uma página volante que seja? Quem nunca ouviu um Pai Nosso, um culto, uma missa, uma palestra? Quem nunca ouviu referência alguma sobre Deus, sobre a espiritualidade? Está bem que estejamos com sede, como a mulher samaritana que foi ao poço, mas o Cristo lhe ofereceu água e ela aceitou. E o mestre disse para ela: se você beber da água que eu tenho para te dar, nunca mais você terá sede. Que sedentos somos nós, aqueles que preferem continuar com sede ou bebendo a água do mar. Mais sede tendo, quanto mais água bebe, ou queremos beber a água do Cristo, a água do Evangelho, a água da espiritualidade. Nós somos pobres, mendigos, miseráveis, sim, mas que tipo de mendigos, miseráveis, pobres? Dos que preferem continuar na mendicância para explorar a bondade alheia? Ou aquele mendigo que quer libertar-se desta penúria em que se encontra? Que tipo de desempregados somos nós? Só não atua no bem no planeta Terra quem não quer. Não quer envolver-se com uma instituição? Não faça. Mas por onde vamos? Certamente encontraremos pessoas carentes, necessitadas. A moça do caixa do supermercado tem problemas, tem lutas, tem conflitos, tem dificuldades, ou com os pais, ou com o marido, com os filhos. Aquela jovem lá que atende na farmácia, ou o frentista lá no posto tem problema. Você conhece alguém que não tenha dificuldade, uma dor? Portanto, os que se dizem inúteis o são por conta própria, porque há trabalho no bem disseminado por toda a humanidade. Alguns encontram-se, talvez, realmente impossibilitados, os tetraplégicos, cegos, surdos, mudos, com Alzheimer, Parkinson, num certo nível, pode ser, mas ainda aí eles podem dar um exemplo de paciência. E quem exemplifica paciência está trabalhando no bem, está disseminando o Evangelho, às vezes num silêncio rico de resignação, rico de aceitação. Portanto, queridos, como aproveitar a reencarnação terminando? Agradecendo a Deus, agradecendo a nosso Senhor Jesus Cristo, agradecendo a espiritualidade, compreendendo que gratidão
não se expressa tanto pela atitude genuflexa, de joelhos, não será dizendo 1000 obrigado, 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 obrigado. A melhor forma, a melhor técnica de agradecer é aproveitar as oportunidades que nos chegam, percebendo os talentos que nos foram confiados. Outro dia, eu conversava para fechar o nosso estudo da noite, que não pode estender-se. Eu conversava com a Iracema e a Silvia, que foram visitar uma família carente, com fome. E a mãe tem 10 filhos, 7 ou 8 deles ainda crianças. E eu falei para as duas: olha como Deus confia nesta mulher. Entregou-lhe 10 filhos. Reencarnar é um ato de confiança do alto. O filho que nos chega, o neto que nos chega, o genro, a nora, é uma demonstração de que a espiritualidade confia em nós, competindo-nos, não nos darmos por satisfeitos em simplesmente dar coisas, dar alimento material, vestuário, medicação, instrução. Isto os materialistas também fazem, e muito bem. Os pais espiritualistas, os pais e avós espíritas precisam dar do alimento espiritual por uma questão de coerência e de gratidão por essas bênçãos todas que nos chegam. Terminando com Emmanuel. Hoje é o dia mais importante das nossas vidas. Pensamento de Emmanuel. Hoje é o dia mais importante das nossas vidas. E eu desdobro dizendo: nem o ontem que se foi, nem o amanhã que é consequência do dia de hoje. Hoje, o espírita reencarnacionista com Jesus e Kardec aproveita o dia de hoje para se redimir do ontem e preparar boa colheita no dia de amanhã, porque ele está sobejamente informado que a lei é de justiça, é de causa e efeito, e que a colheita é certa, de conformidade com a semeadura. Que Jesus a todos sempre nos abençoe.